Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de rádio, o veículo que resiste ao tempo. O rádio já nasceu móvel, podendo falar e ser ouvido de qualquer lugar. A interatividade sempre foi o ponto alto do veículo, com os ouvintes podendo entrar na programação por celular, ao vivo, para mandar um simples recadinho, pedir uma canção. Em termos de convergência, o rádio dá um show. Está em todos os meios, na internet, na TV, no celular, nos carros, nos alto-falantes das praças, em qualquer lugar. Com a chegada da televisão, houve quem pensasse que o rádio estaria com os dias contados. Hoje, com as impressionantes tecnologias digitais, o rádio nem se abalou. Aliás, parece até que já nasceu para isso. O público na TV sobre o rádio já está no ar. O rádio tem ocupado um lugar discreto no conjunto das mídias. Apesar do inegável alcance e fácil adaptação a qualquer plataforma, pouco se ouve falar deste veículo nas discussões públicas sobre a mídia e as novas tecnologias. E para falar do papel do rádio na sociedade, nós convidamos uma das mais dedicadas pesquisadoras em radiodifusão pública, a professora Nélia Del Bianco. Boa noite, professora. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Regina. É um prazer estar presente aqui no programa da Ouvidoria da EBC. Qual o lugar que o rádio ocupa nesse cenário das novas mídias? Bem, eu consigo identificar pelo menos 10 desafios. O primeiro é enfrentar novas formas de consumo do rádio, o fato de que ele está disponível em diferentes plataformas. Isso exige que a emissora seja capaz de dialogar da sua programação com essas novas plataformas. Implica ter um aplicativo da rádio para MP3, para o celular, para outros suportes. Implica em ter uma aparência na internet de uma forma dinâmica e interessante. O segundo que há a ser considerado é que não podemos desconhecer que a presença do rádio na internet é hoje quase como uma obrigatoriedade. Alguém pode dizer, mas nem toda a população tem acesso à internet. Mas hoje, de uma forma direta, ou no seu local de trabalho, ou em casa, pelo menos 1/3 da nossa população no Brasil tem acesso à internet. Então, e não apenas a internet, mas a internet com banda larga, o que facilita ainda mais esse acesso à audição de rádio. E nessa interface com a internet, o desafio que se coloca para o rádio é estabelecer uma programação que possa dialogar em continuidade com a sua página na internet. Ou seja, produzir programas em linha, em direto, mas também ter uma continuidade dessa programação via internet. E, lógico, estabelecer uma interação com a sua audiência utilizando essas plataformas. O outro desafio é que não dá para desconhecer o avanço das redes sociais no Brasil. O Brasil é o segundo maior em termos de público que acessa as redes sociais no mundo. E nesse sentido, as emissoras já começam a desenvolver aplicativos para que sejam ouvidas também nas redes sociais. E aquilo que as pessoas comentam sobre as emissoras nas redes sociais também deve ser considerado como parte da sua estratégia de diálogo com essa audiência. E é lógico que ao construir uma ideia muito focada desde sua origem na mobilidade, ter também uma aparência no celular de forma interessante e de forma dinâmica e interativa se constitui também um outro desafio para o rádio. E outra questão a ser considerada é que há uma tendência ao declínio da audiência que se faz por meio do aparelho tradicional de rádio. Se você perguntar, você vai ver que está reduzindo o número de aparelhos de rádio em casa se comparado ao crescimento do número de aparelhos de TV. Isso significa que é preciso considerar os outros suportes como uma estratégia para ampliar a audiência. Professora, o rádio tem uma presença discreta em relação às outras mídias. Discute-se muito mais a televisão, por exemplo, e isso impede ou dificulta
né, a evolução do veículo em termos de conteúdo? Eu acho que hoje existe ainda um amadurecimento da percepção do lugar do rádio. Poucos ainda entenderam que ele está integrado a esse ambiente e, portanto, fazendo parte de vários outros suportes. Então, as pessoas ainda não perceberam que, ao estar integrado, ele continua cumprindo a sua missão. Se hoje observar o rádio apenas como algo que você possa ouvir pelo tradicional aparelho de rádio, significa uma limitação. Então, esta visão hoje ela é partilhada pelos jovens. Mais do que nunca, os jovens estão percebendo e ouvindo o rádio por outros suportes e não pelo rádio tradicional. E isso faz com que ele ganhe uma outra dimensão de interação. Então, para o rádio hoje, estar presente na internet com uma página eficiente que permita interação, ouvir programa em qualquer tempo, em qualquer horário, recuperar, por exemplo, narrações de gols, partidas de futebol e programas de seu interesse, é que permite que o rádio possa continuar resistindo dentro deste espaço lotado e muito competitivo, uma vez que existem muitas outras mídias disputando o mesmo espaço. Professora, a gerente de rádio regional de Brasília, Thaís Ladeira, tem uma pergunta para fazer para a senhora. Professora Nélia, recentemente a senhora afirmou numa apresentação sua, a partir de uma pesquisa feita na Universidade de Brasília, que as rádios públicas têm um papel importante a desempenhar em meio à fragmentação da mídia. Eu queria que a senhora, por favor, explicasse melhor que papel é esse que as rádios públicas devem desempenhar. Thaís, obrigado pela sua pergunta, ela é muito importante. E eu disse realmente que o rádio estabelece esse papel de ponte, exatamente pela noção de proximidade e pelo fato de ser uma mídia essencialmente local. Este é um papel que a rádio pública não pode abrir mão. E ele pode servir de ponte também na medida em que o rádio esteja cada vez mais próximo daquilo que a comunidade pensa, aquilo que a sociedade entende como a sua cultura local. E nesse sentido ele tem um lugar do qual nenhuma outra mídia é capaz de ocupar. Porque em geral a TV tem uma tendência a ser uma TV nacional e nesse sentido ela tende à multiplicidade de conteúdos e de oferta, e o rádio não, ele pode estabelecer esse vínculo cultural com o espaço da comunidade. E neste vínculo é que se estabelece, portanto, o sentido de permanência do rádio. Professora, nós vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Estamos de volta falando sobre o rádio na era das mídias digitais e a nossa convidada é a professora e pesquisadora da UNB, Nélia Del Bianco. Professora, as rádios, em geral, elas têm uma tendência a privilegiar a programação musical. Exatamente. Né? E aí teria que reinventar ou qual seria a fórmula? A reinvenção já aparece no momento em que você cria programas em direto, que sejam capazes de dialogar com a interação que as pessoas podem fazer via a página da emissora de rádio na internet. Ou criar dispositivos que permitam que as pessoas do seu celular possam participar do programa. Ou que você possa ouvir aquele programa que você perdeu em qualquer outro tempo e horário a partir da página da internet ou até mesmo acessando pelo celular. Isso muda a forma tradicional como o rádio trabalha. Em geral, há todo um esforço voltado para que você coloque a programação em direto, ao vivo. E isto hoje já não é mais o bastante. E isso valeria, por exemplo, para as rádios que se dedicam apenas à programação jornalística? Exatamente. Essa é uma outra questão importante. A tendência à segmentação nesse novo cenário de fragmentação é maior. Então, as emissoras dedicadas a jornalismo, a tendência é a especialização. Então, aquelas que são dedicadas a jornalismo vão cumprir o seu papel de levar a informação com mais rapidez e agilidade. No entanto, as musicais terão que buscar cada vez mais nichos
para atender a audiência que hoje enfrenta um novo competidor. A rádio tem hoje um novo competidor, que são as rádios online. E se alguém tem iTunes e acessa o iTunes, ele vai encontrar ali pelo menos 1.000 emissoras de rádio disponíveis, que são emissoras de todo lugar do mundo e também algumas do Brasil. E são emissoras cada vez segmentadas do ponto de vista de estilo musical e modo de vida. Então, as emissoras que tendem a abranger todos com uma única programação, elas tendem ao fracasso, porque a audiência será cada vez mais fragmentada e vai cada vez mais exigindo uma segmentação a partir de gosto musical e estilo de vida. E este também seria essa reinvenção do rádio no sentido de enfrentar os novos competidores. Professora, nós temos mais uma pergunta, que é do Alisson Machado, que é coordenador da Rádio Nacional em Brasília. Também tem uma pergunta para a senhora. Professora Nélia, com a perspectiva da digitalização do rádio, qual o futuro, na sua opinião, das emissoras AM no Brasil? Alisson, a sua pergunta é muito importante. Hoje nós enfrentamos um declínio da audiência do AM. A audiência do AM hoje está em 3,2 em média no Brasil, enquanto o FM está na faixa de 12,5 em média. E a tendência é um envelhecimento da programação do AM. E por que o AM está em decadência? Porque o som ainda é mono, não é um som estéreo. Muitas emissoras deixaram de investir recursos no sentido de atualizar a sua parte de transmissão e os equipamentos de produção. E o som que ela está gerando hoje, ele é velho para a grande maioria das pessoas, que tem em casa aparelho estéreo, ouve música em alta qualidade, no entanto você tem um AM ainda com um som sofrível. Só existe uma saída para o AM hoje, que está sendo defendida no Conselho de Rádio Digital, do qual participo, coordenado pelo Ministério das Comunicações, que é uma defesa que todos os radiodifusores fazem: migrar o canal de AM, todas as emissoras em AM, para os canais 5 e 6 da TV. Fazendo essa migração, se ganharia mais espaço, melhor qualidade e permitiria que a digitalização pudesse oferecer uma melhoria significativa da qualidade de som dessas emissoras. Então, o AM não tem sobrevivência a longo prazo se a qualidade de som não melhorar. Não melhorando a qualidade de som, mantemos o mesmo estágio, em que as emissoras estão praticamente deficitárias do ponto de vista da sua transmissão, uma vez que ela está à parte de todo o processo de melhoria de qualidade de som que se conquistou com o FM e que a AM se apresenta para o ouvinte como algo velho e algo que parece não estar adequado ao nosso tempo. Mas nós não podemos deixar de ver a importância do alcance do AM, principalmente nas cidades do interior. O AM ainda é a emissora de longo alcance, ainda tem um papel importante na zona rural, em cidades que não dispõem de emissoras, para se fazer uma programação de qualidade. Professora, nós vamos para mais um intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e o nosso assunto é o rádio na era digital. Professora, recentemente a imprensa anunciou equivocadamente que a Rádio MEC FM acabaria. Isso fez com que muitos ouvintes se manifestassem à ouvidoria, em defesa da permanência da rádio e da programação da música erudita. Como a senhora vê a questão da Rádio MEC FM, né, e da programação exclusiva de música erudita? Regina, pelo menos há uns 3 ou 4 anos, o mesmo episódio aconteceu com a Rádio Cultura de São Paulo, quando houve também uma tentativa de acabar com a programação de música clássica e música erudita. Os ouvintes reagiram da mesma forma. E eu compreendo o posicionamento dos ouvintes. Dentro de um cenário de fragmentação, há uma tendência de que os meios se especializem, de que, especialmente, o rádio seja segmentado.
Por que não podemos ter uma emissora em FM, que, portanto, com qualidade estéreo de áudio, com qualidade boa para transmissão de música desta natureza, mantenha uma programação de música erudita? Os ouvintes reagiram dessa forma porque dentro dessa diversidade de meios que nós temos muitas emissoras de rádio, mas nem todas disponíveis a se dedicar a uma programação desse tipo. E é nesse sentido que cumpre o papel da rádio pública, de oferecer algo complementar ao que a mídia comercial não é capaz de oferecer. Para a mídia comercial não é vantajoso ter uma programação desse tempo, mas dentro dessa fragmentação e dentro desse papel de ponte que o rádio deve ter, esta é a ponte que ele pode estabelecer para a sua audiência. Manter uma programação de rádio que veicule música clássica e música erudita. Então, nesse sentido, a audiência está absolutamente correta. Professora, nós temos mais uma pergunta que foi feita pela Luciana Couto. Ela é coordenadora da Rádio Nacional da Amazônia. Professora Nélia, nós sabemos que o rádio é o principal veículo de comunicação na região amazônica. Então, eu gostaria de saber se, na sua opinião, a internet fortalece ou prejudica a mídia rádio. Essas dicotomias, elas às vezes não são muito válidas para o ambiente que nós estamos vivendo hoje, um ambiente de convergência midiática. Na verdade, as mídias têm papel complementar neste processo. O rádio continuará ocupando o seu lugar de levar a informação a regiões mais distantes, onde as outras mídias não têm condições. E muitas das vezes prestar um serviço. Prestar um serviço, porque não é interessante do ponto de vista comercial para algumas mídias estar em certas localidades no interior da Amazônia. E nesse sentido, a emissora que a EBC mantém há muitos anos vai continuar cumprindo o seu papel de levar informação, e não é só aquela informação daquilo que acontece no mundo, mas é uma informação qualificada de orientação, prestação de serviço e, essencialmente, uma informação que leva as pessoas a entender quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, que é o que a gente diria que é uma informação para a construção da cidadania. Então, nesse sentido, as emissoras como essa, elas vão continuar existindo independente da internet. É possível que a internet colabore para ampliar a audiência para além daquela região, mas da forma como ela é transmitida hoje, continua mantendo o seu espaço por um detalhe muito simples. A expansão da internet, ela é fato, ela é visível em várias regiões do país, mas na região da Amazônia ela ainda enfrenta algumas dificuldades. Em algumas cidades, mesmo em capital, você percebe a dificuldade de acesso à internet. Ora, se você tem dificuldade para acessar uma página, ler um e-mail, imagine uma transmissão de áudio que exige uma banda um pouco mais forte e mais resistente. Então, nesse sentido, o rádio continuará cumprindo plenamente o seu papel até que aquelas regiões sejam dotadas de uma internet de melhor qualidade. Professora Nélia, nossa entrevista chegou ao fim. Queria agradecer a sua participação no programa da Ouvidoria. Eu é que tenho a agradecer, Regina, pelo convite. Obrigada. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta com mais uma edição do Público na TV. Uma boa noite e até lá.